Então, porque cada cultura, ele fala de uma forma, em alguma parte. Isso é a fonética, você sabia? Sabia que eu sou comunicadora, que eu me formei em comunicação? Sabia não. Não? E eu adoro línguas. A minha primeira língua é português, porque eu nasci no Brasil. Tem certeza? Absoluta. A primeira era nenenens, porque eu era neném. Aí a segunda é italiana. E aí a terceira, inglês, e a quarta vai ser espanhol e a quinta árabe, sabia? Eu vou Árabe? falar árabe, Inshallah. Inshallah? Bismillah. Bismillah. Você sabia que árabe, toda vez que vai dirigir, vai começar a fazer algumas coisas, ele fala Bismillah? Bismillah? Não é com esse acento, né? Porque é tipo assim, eles começam a comer e falar Bismillah. É como se fosse assim, eu vou comer em nome de Deus. Eu vou dirigir em nome de Deus. Eu vou começar a namorar minha esposa em nome de Deus. Ele fala. Não significa vou comer bis. Não, Bismillah é tipo assim, em nome de Allah. Ah, mas em o nome de Allah Allah. é aqui. Allah. Mas por que eu tô falando isso? Porque cada língua, ela fala em uma área diferente. Aqui vocês falam na garganta. Sério? Mas quando vocês vão falar português, vocês falam pelo nariz. Português? Tá vendo português? Por quê? Vocês falam pelo nariz. Falei desse jeito mesmo. E a gente, quando a gente vai tentar falar inglês, por exemplo, try, a gente tenta dar um nó aqui embaixo. Mas faz sentido, sabe por quê? Porque aqui, por exemplo, você sabe que tem palavra que fala que treme a garganta. E tem palavra que não treme a garganta. Tem nome isso. Exatamente. Vozeado e não vozeado. Voice e unvoiceless, é como que é? Não sei. Não. Em inglês, como que é? É porque assim... Voiced e non-voiced, né? Porque assim, por exemplo, dependendo se é tremido na garganta ou não tremido na garganta, o passado, por exemplo, parece um D ou um T. Você sabe disso? Em inglês, né? Em inglês. Mas a gente, por exemplo, nós vai parece pregando. Que a garganta parece que a gente abre mais. Então, quando a pessoa não entende português, eles falam que a gente canta. Porque a gente abre a garganta. Por exemplo, quando a gente vai falar do inglês... Tu sabe que eu já fiz um vídeo falando sobre. Viu? Ó, tá vendo? Você tá vendo que tá falando? Ele tá falando que você já fez um vídeo gravando... A galera já sabe que eu não falei que parece pra mim que vocês estão cantando. Parece pra mim que vocês estão gemendo. Gemendo? É. Ninguém Não. Qualquer dia você tem que me imitar falando português. Imitar falando português? O quê? Por Nossa, exemplo, é tão diferente. Ele falou assim, falando sobre, qual foi a falar? Tipo, falar sobre. Nenhum brasileiro fala isso. Não? Sobre nunca acaba a frase. Porque é que fala. Sério? Nós estamos falando. Eu achava que eu tinha visto. É porque aqui, quando fala aqui, ele fala about. Aí não tava com about. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, parecia about what. O quê? Mas vocês sabem que vocês estão falando do about, mas você já falou o objeto no começo da frase. Sabe? Let's go to talk about. Aí eu fico esperando. Sabe about o que? About you, about food, about what? Outra coisa é Vou aproveitar aqui. With. Let's give them something to talk about. Né? To talk about? Let's give them something to talk about. About what? Vou dar um assunto. Por exemplo, quando você fala with, vocês também terminam with? With? Ou a frase com... Fala uma frase com if no final. Que também pra mim é sem sentido. Peraí. Por exemplo, eu vou não sei o que lá com. Eu vou pra algum lugar com with. Ou então... A gente fala I'm going with. I'm going with. Can I go with? With what? Eu posso ir contigo? Eu posso ir? Mas então, with, pra português, você tinha que falar com quem? Exatamente. Mas você já tá aqui há muito tempo, então. Porque isso, acho que em inglês é errado. Falar, terminar a frase com... Pra mim é porque assim, eu admiro o inglês, porque o inglês, você não fala a frase inteira, o povo entende. O inglês? É. Sério? É um contexto, entendeu? Por exemplo, no contexto... Isso a gente já sabe. Um contexto... É porque a gente é inteligente. Não, você... Entendeu? Acabou o vídeo agora, né? Porque Acabou? você chamou a gente... Não, né? Por quê? Porque você chamou que a gente não é inteligente. Não. A gente que é.
Vocês também. Ah, então tá bom. Do seu jeito. Continua o vídeo. Porque pra mim tem tanta coisa que não faz sentido. Olha, eu vou fazer ele fazer uma lista de palavras que pra mim é muito igual. Qual? Folha. Paper. Não. Folha de árvore. She. Leave. Leave. Oh, leave. E vida. Leave. Live. Viver. Vida é... Folha. O que é vida, gente? Vida Life. is life. Oh, life. Não, eu quero viver. I To want live. to live. E partir. Partir. Leave. Ah, leave. Sabe, tem uns negócios assim É. que só vocês entendem. Por exemplo, o que eu não consigo entender e eu não vou concordar nessa vida é sobre you. You? Me? Não, you. Eu? Por exemplo, se eu chego... Viu como é louco? Porque se eu chego pra... Por exemplo, o que eu fiz pra ser vergonha. Uhum. Você conhece a Melissa, minha amiga. Uhum. Então, tem uma amiga que ela fala português e o marido não. Aí, eles me convidaram pra jantar. Eu falei, não, obrigada. Aí o marido dela falou assim, você não... You don't love us? Aí eu falei, Você yes. não ama a gente? Não ama a gente. Aí eu falei assim, yes, I love you. Uhum. Tá, mas o you é you você e é you vocês. E eu fiquei me sentindo que eu te amo. Imagina eu falar pro marido dos outros que eu amo ele. Eu já tô sabendo. Você devia ter usado you guys, né? Não, tinha que usar yous. Tinha que ter um Use? plural. Não. Use. Porque às vezes fala assim, I love Pois you, é. each other, each one. Use. Não faz sentido, pra quê? Galera, you guys ou use? Use é usar, né? Use é nós. Ele vai confundir. Usar? Não, eu sei. Eu sei. Você tá Use. tentando Eu tô tentando- pluralizar. No português chama Palavra. neologismo. A gente tá criando uma nova palavra. É, você que Só criou, né? vou criar uma nova palavra, eu vou falar o que eu quiser. Use. Pra não ficar falando que eu amo o marido dos Não. outros. Mas vem cá. Eu já sei que vai aparecer nos comentários alguém dizendo, mas a gente fala use. Mas you. Você sabe quem fala use? Não, eu. Mas eles falam use guys. Use? Use guys. Sabe? Deixa eu pensar. Quem é aqui nos Estados Unidos que fala use guys? Ah, lá em Nova York, né? Nova York. Eles falam use guys. Use guys wanna... Como é que é? Use guys wanna go get something to eat? Use guys... Yeah. Mas é Eles gíria, não falam bem é? assim. No meio da rua. É. Mas eu vou lá e na universidade agora. Tô Mas nem aqui aí. não. Eu vou falar, tô nem aí. A gente fala, tá nem aí. Acabou. Só me falar com o marido dos outros. Pois I é. love you. Interessante isso. Quem mais já tipo, ficou assim... Posso chamar... You? Porque I eu vi love num- you. Se referindo a Por todo exemplo, mundo. eu vi num discurso de uma pessoa falando, Deus ama vocês. Aí É. ele falou, God love you, each one. Each one of you. Each one of you. Cada um de vocês. A gente tem que falar isso. Senão fica tipo... Porque eu sei, uma God loves coisa, you. E eu daí vou a ser pessoa... cada um. Não, ele me ama. Não, eu tava falando sobre... Então eu tenho que falar que Então, ele ama you, cada um de vocês. E tipo assim, você pega uma multidão de pessoas e separa, cada um com you. E depois eu tenho que usar o mesmo you, voltando a multidão no mesmo saco. Dá. Olha, pra vocês entenderem que essa conversa maluca, siga aqui esse canal. O quê? Aciona o sininho da notificação pra ver essas conversas nossas aqui. Tá bom? E se você tiver alguma palavra que você não entende, Volta aí. põe aqui. É. Porque pra eu não saber que eu sou louca sozinha. Uhum. Porque esse gringo mais brasileiro que eu conheço, porque ele fala coisar. Depois a gente vai gravar, vou fazer uma lista do que ele fala, que só brasileiro fala. Eu nunca falei coisa. Foi você que falou. Não. Se a gente fala coisar. Não, a gente tem. Essa menina. Me dá uma caneta, eu preciso coisar.
Caneta azul? Caneta azul. Você quer cantar Azul caneta. Viu? Vê se quer uma Não, brasileira. você que faz Você, isso. você dança forró? Não. Ah, então não é uma brasileira. Acabou com a minha teoria. É. Mas quem sabe, né? Quer ser brasileiro Você de me volta. ensina. Eu sou boa em dançar. É? Manda aqui a música que vocês querem ver. Eu sou bom de aprender. Quer ver gringo dançando? É, o gringo dançando. Aí você bota lá a Anitta. Uhum. Vai ter que rebolar até o chão. Uhum. Tem que rebolar lá. Ele rebola. Então tá bom. Então até o próximo vídeo. Sério? Sério. Não, Vamos ligar. não vai falar sobre o tema do vídeo. O tema do vídeo é Sobre as que eu falei as diferentes diferentes lugares que a gente... Ah, entendi. A gente fala da garganta. Porque- Não, eu vocês falei. falam do nariz. É que eu falei que os americanos, ele fala no meio da garganta. Então ele vai tremer a garganta. É? O árabe fala... Eu não consigo, porque eu vou falar difícil. Chama nosso aparelho fonador em português. Uhum. Que é a parte que sai o som das cordas vocais. Uhum. E para vocês conseguirem falar, tirar aquele rugido da garganta, você joga pro nariz. Uma pergunta. Você pode dar um exemplo de uma palavra? Fala uma palavra em português do jeito que um gringo falaria. Por E do exemplo, você jeito tá que falando você... falaria. O quê? Por exemplo, a palavra falaria é nariz. Falaria. A gente fala falaria com a garganta. Falaria. A Falaria. gente joga o ar pra dentro. Falaria. Vocês falam falaria. A gente joga pra fora. Porque é pra vocês, pra palavra sair, entendeu? Vocês sabiam disso? Que a gente fala pra Então, fora por exemplo, e as vocês pessoas falam pra dentro. Como é que fala pra dentro? Ah, é porque a nossa garganta já sabe falar português. Mas você engole as palavras? Falaria. Não, é porque você mexe as cordas vocais aqui. É. Porque é engraçado, por exemplo, em italiano, Madonna. Eu falo mais pra cá e mais nariz também. Você sabe uma coisa que eu percebi? Acho que você tá certa. Porque uma vez eu fiquei assim. O com. Tem que ficar com. Não pode ser pra fora, né? Com. Não sei explicar, gente. Mas às Por vezes a exemplo. gente tem que... Por exemplo, pra eu falar inglês, é que eu sou boa de ouvido. Então, falo uma frase em inglês pra eu repetir. Deixa eu ver. Do jeito que eu falo. Eu falo errado. Eu falo. Ele fala errado. Ele fala divertido. Deixa eu ver. Okay. It's getting kind of late. Já nem entendi o inglês dele. Não? É Galera, discovery. você entendeu? It's getting kind of late. It's getting kind of late. Isso aqui eu acho que é Honolulu. O quê? Você O que tá que é isso? falando No tongano. Tongano? Nem sei falar tongano. Não, qualquer americano entenderia exemplo, o que eu falei. Qualquer americano. Eu sou italiana, brasileira, o que você quiser. Pois é. E americano. E americana agora. Mas é diferente, por exemplo, a gente faz... Por exemplo, quando faz de conta que eu vou imitar um gringo falando português. É. A gente começa a gente enrola a palavra. Sério? Me dá um exemplo. Ou me dá um exemplo. Ai, gente... O quê? Não, vai. Ninguém nunca fez isso comigo. Nunca falou, por exemplo... É porque eu tô lembrando, tinha um programa chamado Caceta e Planeta, você lembra? E ele tinha 2 policiais gringos que eles começavam a falar, porque é o seguinte, quando a gente fala isso, para de imitar espanhol... Tipo, quando você fala gringo, você tá se referindo aos norte-americanos? É que, na verdade, no Brasil a gente fala gringo pra todo mundo que não é brasileiro, entendeu? Então, eu queria saber se esses Você sabe por que significa gringo? daqui. Sabe porque é gringo? É porque os americanos... Sou eu. Porque o americano, ele tem green card, certo? Então é gringo. Então de gringo, de verde. Gringo. Então, mas card começa com K. Mas então, por que não é gringo? Gringo. É mais parecido com green card, né? Ai, gente, agora a gente vai mexer na cultura de milênios agora.
Uhum. Ai, gente, depois eu vejo, não lembro. Mas a gente enrola, por exemplo, pra eu falar Tem que ser em português, né? I'm gonna go drive. Então eu enrolo mais a palavra pra falar. Drive, vem Nossa, da... parece que dá um trabalho, né? Dá muito trabalho Falar. falar. Por exemplo, Né? é, Mas é natural pra mas gente. é que vocês nasceram Drive, falando drive. Mas eu enrolo a língua, drive. Enrola a língua. Water. Tô falando em inglês americano. Você sabe não é que britânico. as pessoas sempre dizem que tem que enrolar a língua pra falar inglês, mas o que significa isso, gente? O que eu faço com a língua? Drive. É vocês tremem a língua na hora de falar. Não, Drive. em espanhol se faz Espanhol isso, vem né? com a língua. Em espanhol é perro, né? Eu nunca Perro. falei perro, todo mundo perro. Não, tipo cachorro. Então, mas Em todo mundo espanhol. fala que eu tremo errado a língua. É? Então, para falar espanhol, é muito mais fácil você colocar a língua pra fora e começar a falar espanhol. Nossa, você fala igual o espanhol da Espanha, né? Porque Com a eu sou teta. europeia, Com a teta. com a zeta. Uhum. Você fala dos mexicanos. Então, é. Então você é espanhol? Então. Quantas línguas você fala? Bom, 1,5. Dois. Inglês e Você fala espanhol? 1/4 português e outro quarto espanhol. É que ele é professor de matemática, então ele calcula a letra, a palavra. São, como se fala? Frações, né? Pois é. Lascou, eu não sei calcular minha... Mamão O que eu fácil. 1/4 de gringuês que ele tem. 1/4 de gringuês. 1/4 de gringuês. Mas você fala... De gringuês. Nossa. Às vezes a língua fica meio que adormecida na boca e tem que despertar pra falar português, Você viu? tem preguiça de falar. Eu tenho. Você quer ler pensamento? Lê o que eu tô falando. Mas sabe que Lê pensamento. o que ela tá pensando? É, você tá... Ela tá pensando em dormir. Mas. Não, mas eu digo. Não sei. Nossa. Eu tive um companheiro na missão e ele acordava todo dia de manhã e ele tinha que. Ele era brasileiro Ele tinha que citar. Americano. Ele tinha que citar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ele falava assim: Nossa Senhora de Copacabana da bicicleta, não sei o que, para poder despertar a língua, para poder passar um dia falando português. Porque vocês mexem muito com a língua. E a gente joga para trás e a gente meio que doma a língua, vocês... A gente tem a língua solta. Você fica... Isso é árabe. É português também, né? Tem umas palavras que você coloca, você bate a língua aqui, tipo, 5 vezes em uma palavra só. Viu? O rato riu, a roupa do rei de Roma. Mentira. Não roeu não, né? Não roeu. Dizem que roeu, mas o não rato é bonzinho. Não ia comer a roupa inteira. Só uma. Só try. Só tentou. Try. Pois é. Uhum. Mas eu ainda queria ver você imitando o americano falando português. Imitando o americano falando português? Português. A gente fala português. Português. Não é português. Não, é que vocês falam enrolado. Quando Nossa. eu vou falar. Porque assim, o americano, eles são animadíssimos, sabe? De falar, I don't believe it! Tipo assim, eu fico assustada às vezes, né? Porque eles falam assim, oh my gosh, it's so beautiful. É tão intenso o negócio que vocês falam. Ela tá aqui há um tempinho. Ela já fala porque igual o americano desse jeito. Ele é animadíssimo. Não. Try it. E eles vão falando pausadamente assim. É emocionante. Sério? Se você traduzir, você vai percebendo. É que vocês... eu não tô lembrando uma frase pra falar.
Aí daqui a pouco esse vídeo fica longo, né? Vai ficar chato. Por exemplo, se eu, você... Por exemplo... É porque vocês falam... A gente fala por exemplo... Não, deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, gente. Por favor, você poderia abrir a porta do carro por mim, por favor? Que isso? Você tá falando com ele demais, Você né? está bonita hoje. Então, você poderia... Ai, meu pai, ela tá me imitando perfeitamente. Você poderia pegar um Poderia? copo de água, por favor? Mas quem fala desse jeito? Vocês. Não, Poderia? você não. É porque come uma coisa. Eu vou começar a falar desse jeito. Vixe, Poderia. Maria. Vixe, Poderia. por favor. Quer saber do jeito que ela fala filho? Ela fala filha. Falou. Fefe. Falou. Não, você fala filha. Filho. Não, ele fala que brasileiro fala filho. Vamos seguir. Eu falo fio. Fia. Ah, filho. Porque eu sou de Mato Grosso, fala tia Fia. Fia, vem aqui. E de Fia, vez ou em sou quando- filha da mãe. A gente fala? Você fala ser Ah. filha da mãe? Quando vai Filho falar. da mãe. Filha da mãe é palavrão. Não é palavrão. Não, filho da outra Filha da coisa, égua, né? já vai lá pro Nordeste, mas na minha cidade é filha da mãe. Ou sou filha da mãe. Mas filho da égua não é. Filha da égua, palavrão. É porque a gente ameniza um Tá. palavrão. Desculpa aí, gente. Mas a gente- Eu não tô sabendo. Ela que é culpada, se for. Eu não falei palavrão, eu falei filha da mãe. Filho Sua da mãe. filha da mãe, você já comeu de novo o bolo que eu separei pro Duarte. Pro Duarte. Tu já comeu, vai ter que fazer de novo. Vou fazer de novo. Partiu. Partiu. Nossa, 21 minutos.